Oi, pessoal, um prazer imenso estar aqui novamente com vocês para mais uma edição do nosso Microgênios News, trazendo aí novidades, notícias, temas aí sempre relacionados com as áreas de microcontroladores, programação, eletrônica, tecnologia. E antes da gente ir aí para os temas selecionados para esse Microgênios News, eu gostaria aí de aproveitar a oportunidade e parabenizar a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, em especial aí todas as mulheres das áreas técnicas, né, as profissionais, professoras, pesquisadoras das áreas técnicas, das áreas de exata, técnicas, tecnólogas, engenheiras. Bom, então fica aí o nosso agradecimento e a nossa parabenização aqui em nome da Microgênios. Mas vamos lá, vamos para os temas aqui que nós selecionamos para vocês. O primeiro tema, aqui rapidamente, é relembrar, pessoal, que ainda está ocorrendo aí a campanha de doação para o desenvolvimento do KiCad e que já foi lançada a versão 8 do KiCad, tá? Então, diferentemente de como era antigamente, eu já até citei isso daqui anteriormente para vocês, todo ano está tendo lançamentos de novas versões, né? De novas versões do software KiCad. Durante o ano são feitos novos lançamentos aí de correções, né? Mas anualmente há lançamento de uma versão realmente nova, com uma nova codificação aí de versionamento e com recursos novos. Não teve assim grandes alterações, mas teve algumas alterações bastante interessantes aí, como por exemplo um novo menu, achei bem interessante aqui para agilizar aí que você consiga fazer definições em vários terminais aí de componentes de uma vez só, seja informando que vão ser terminais não conectados, seja inclusão num barramento, seja puxando nets aí de forma mais simplificada, wires de forma mais simplificada. Tivemos alterações também aí na parte das bibliotecas, alterações na parte de simulador, que ele tem também integrado as ferramentas de simulação aí analógica. Tivemos também algumas melhorias aí nas ferramentas de traçado de layout e também na parte da visualização 3D, né, a ferramenta de visualização 3D. É até interessante sempre lembrar que essa ferramenta de visualização 3D ela não é apenas decorativa, né? Realmente é possível exportar os arquivos aqui, você conseguir abrir em arquivos CAD 3D, né? CADs mecânicos. Então, por exemplo, uma ferramenta que tem uma integração bastante interessante é o software gratuito também FreeCAD, que é um software bem legal, um software parecido com o Fusion 360 lá da Autodesk, só que gratuito também, um software menos pesado. Então, são ferramentas bem interessantes aí. Dá para você fazer um setup de ferramentas para desenvolvimento de forma gratuita, que sejam gratuitas aí e profissionais, né? Com um ótimo desempenho aí no seu fluxo de projetos. Lembrando que a gente vai estar utilizando essa ferramenta KiCad nos conteúdos aí da Microgênios, inclusive na formação, na nova formação com a placa LabGênios, tá? Então, agora que saiu a versão 8, a gente também já vai estar trabalhando aí com a versão nova. Bom, por falar em informações aqui da Microgênios, uma promoção aí de fim de semana para o pessoal, a superformação em projetos com microcontroladores de IoT, que é o nosso conteúdo mais completo, tá? É todo o conteúdo que a gente tem acesso, inclusive a nova formação, que está sendo disponibilizada aí no sistema, e nesse âmbito também ganha aí a placa LabGênios. Então, esse link só vai estar aí disponível aí na descrição do vídeo. Você tem 15% de desconto para fazer a sua matrícula. E também é possível fazer o parcelamento em até 12 vezes sem juros aí no cartão de crédito. Então vale a pena. Vamos aproveitar aí as voltas às aulas para a gente se especializar, né? E conquistar aí novas oportunidades. Por falar em oportunidades, agora eu vou comentar aqui com vocês duas coisas, dois temas um pouquinho até polêmicos.
Mas assim, eu não vou polemizar em nada, tá? Eu só vou colocar aqui um pouco aqui do que nós consideramos aqui, é, na microgênios e e falar um pouquinho aí com vocês, tá? A gente sempre evita aí essa parte de polêmicas, mas aqui como tem a ver com a área que a gente trabalha, eu acho bem interessante a gente comentar um pouquinho. Então, recentemente o CEO da NVIDIA foi convidado para palestrar num evento lá no Oriente Médio, lá nos Emirados Árabes Unidos, e ele falou que, diferentemente das outras vezes que ele ia lá palestrar, que ele sempre falava que era importante estimular os jovens, as crianças a programar, a ter carreiras nessa área de programação, de desenvolvimento de software, de TI e assim por diante. Dessa vez, ele estaria falando o contrário, que agora com o crescimento da IA, talvez não fosse mais preciso, talvez outras áreas aí de conhecimento fossem, fossem melhor aí para se investir profissionalmente. Assim, a gente é complicado a gente basear assim a nossa carreira, tá? Sempre no que os outros dizem, tá bom? Então a gente também tem que ter essa consciência. É lógico que quando a gente decide estudar, decide ter um foco de estudo, de curso superior, de graduação, de carreira profissional, é claro que é sempre importante a gente também ter em mente os recursos financeiros, né? Como que a gente vai se sustentar através daquela carreira. Mas a gente também não pode ficar refém desse tipo de coisa. Senão a gente vai estar sempre correndo atrás do que o pessoal, do que alguém está falando para a gente. Faça isso. Ah, não, agora não faça mais isso. Agora faça aquilo. E assim por diante. Então, primeiro, a parte de desenvolvimento, ela está crescendo e vai crescer enormemente. E vai ser sempre necessário profissionais bons. É claro que aquele profissional, que era um profissional que não se especializava, que fazia sempre o feijão com arroz, esse vai ter menos chance, né? Porque esse realmente, para fazer o feijão com arroz, muitas vezes, em vez de se contratar vários profissionais, vai se contratar ali um profissional bom, realmente bom, que vai estar sendo auxiliado, vai estar trabalhando em conjunto com ferramentas aí de inteligência artificial generativas, que com certeza vão auxiliar muito a vida aí dos desenvolvedores. Mas isso não significa que não vai haver oportunidades. Vai sim. Muita coisa está sendo lançada, muita coisa precisa ser criada, precisa ser desenvolvida. Tá? Então, se é uma área que você gosta, que você tem interesse, essa área de programação, essa área de desenvolvimento, então evite assim, porque alguma pessoa falou isso, outra pessoa falou aquilo, outra pessoa falou uma pesquisa, falou tal coisa. Até porque hoje em dia, como a tecnologia ela evolui extremamente rápido, o que se fala hoje, amanhã pode ser uma coisa totalmente, uma verdade dita hoje, né? Uma certeza hoje, amanhã pode ser algo totalmente já ultrapassado, tá? Então, eu lembro mesmo na minha época, quando eu fiz o curso técnico de eletrônica, depois engenharia elétrica com ênfase em eletrônica, que se falava muito na parte de telecomunicações, porque naquele momento específico o Brasil estava fazendo toda a parte da abertura, né, do sistema de telecomunicações, privatização e assim por diante, tinha metas específicas para serem realizadas naquele momento. E isso acabou realmente gerando uma demanda por profissionais, mas foi uma demanda por um determinado período de tempo, né? Então, eu acho que a pessoa ela não deve correr atrás da parte de tecnologia só porque em algum momento disseram para ela que aquilo é o pote de ouro que deve ser feito, deve se correr atrás daquela área, que aquilo vai ser muito bom para ela, e também o contrário, se é uma coisa que a pessoa realmente gosta, ela também não deve desanimar e ir para uma outra área porque alguém falou. Então, é, é isso essa seria a mensagem que a Microgênios gostaria de passar para você.
E tenha em mente que qualquer profissão, qualquer conhecimento que você tiver, você vai precisar de atualização constante. Não existe mais sair do curso técnico, sair do curso de tecnologia, sair do curso de graduação e pronto, agora eu já sei tudo, ou porque eu fiz um curso específico, mesmo que não seja um curso regular, como esses que eu comentei, ou porque a pessoa aprendeu sozinha, eu sou bonzão, eu aprendi sozinho, sabe? Não existe mais isso de aprendeu e pronto e acabou. Todas as áreas, elas vão estar constantemente em evolução, em inovação, e você como profissional vai ter que também estar dentro desse contexto. Bom, então isso tem que ficar bem claro. Se você for esse profissional que está dentro desse contexto de evolução constante, de estudo constante, de interesse por aquilo que você faz, certo? Fazer aquilo lá com prazer realmente porque você gosta, porque você vê uma funcionalidade naquilo, porque você pode ajudar pessoas, pode ajudar empresas, pode gerar recursos, pode gerar oportunidades, então também sempre vai existir oportunidade para você. Tá bom, mas é importante estar sempre ciente aí de tudo que está acontecendo no mundo e essa parte de inteligência artificial aí generativas, né, como por exemplo ChatGPT, Copilot da Microsoft e assim por diante, você tem que estar inserido nesse universo, tem que conhecer a parte de desenvolvimento, né, um pouquinho, saber como esse tipo de ferramenta trabalha e saber muito bem utilizar ela aí para aumentar a sua produtividade na área de desenvolvimento, tá bom? Então essa é a mensagem aqui que a Microgênios gostaria de passar para vocês. O outro detalhe aqui, que também é um pouquinho polêmico, tá? É o seguinte, não sei se vocês viram essa outra matéria, eu vou deixar os links todos aí para vocês, mas o governo dos Estados Unidos, ele está pedindo, ele não chega a pedir o fim, né? Mas ele está pedindo que se evite a utilização de linguagens de programação como C e C++, que segundo ele são linguagens que não são seguras. Como assim linguagens que não são seguras? É porque a linguagem C, C++, ou sei lá, o próprio Assembly, é que hoje em dia não é tão largo a utilização de Assembly, né, como de linguagem C e C++. Elas são linguagens onde toda a parte do gerenciamento da memória depende muito do programador. Então, diferentemente de outras linguagens, né, por exemplo, Java, C Sharp, Python, e assim por diante, que existe uma ferramenta intrínseca ali da linguagem, né, uma espécie de um garbage collector, capaz de trabalhar, de gerenciar a parte de memória, de limpar partes de memória que não estão sendo mais utilizados, de fazer uma alocação dinâmica de memória de acordo com o que você estiver trabalhando, mudanças e tipos de dados e assim por diante. A linguagem C e a C++, elas não têm esse tipo de coisa. Tá? Então, por isso, quando a gente programa em linguagem C e C++, a gente tem que definir muito bem o tipo de variável, o tamanho, né, do dado que vai ser colocado. Se a gente fizer instruções de alocação de memória, depois a gente tem que liberar essas memórias e a gente tem que ter um conhecimento muito bom se a gente for trabalhar com esse tipo de coisa, né? Então o governo americano ele está pedindo para se evitar, porque essa questão do gerenciamento de memória, né, se houver erros de programador, isso pode acarretar em vulnerabilidades aí no programa, nos sistemas e assim por diante. Até vi recentemente um vídeo bem interessante, depois eu vou procurar o vídeo, não estou com o link dele aqui agora para mostrar para vocês, mas eu vou deixar aí na descrição. E o cara, ele fala com relação a esse tipo de ataque, né? O ataque lá de estouro de memória, onde o cara consegue acessar a pilha, né? Porque lá na memória de dados vai estar sendo vai estar sendo trabalhado tanto a parte do RIP para alocação dinâmica de memória, quanto a parte do stack, né? Que vão ser todos os endereços aí de retorno do seu programa quando você chamar funções, subrotinas e assim por diante. Então, os caras conseguem fazer estouros aí do RIP para o RIP entrar na pilha, e quando ele entra na pilha, os caras conseguem ir colocando ali
opcodes, né, palavras ali de código, que na hora que o final da função for recebido, né, as instruções de finalização da função foram recebidas e for buscar no stack da memória o próximo, aonde deveria voltar o código, na verdade o cara reescreveu aquelas posições de memória e ele volta para uma posição que o cara lá que está fazendo o ataque define, assim ele consegue executar qualquer coisa, né, no programa. É uma vulnerabilidade aí bem, é, é, bem trabalhada aí pelo pessoal, pelos hackers e assim por diante. De certa forma, então, se você for programar, né, para desenvolver aplicações aí para computadores, não, talvez você não precise trabalhar diretamente com C++, existem outras opções. Mas quando a gente trabalha ainda com microcontroladores, a gente tem que lembrar que esse tipo de linguagem ainda é uma das linguagens, ou ainda é a principal linguagem de programação para sistemas embarcados e microcontroladores. Até porque justamente essa questão que acaba trazendo a vulnerabilidade, né? Mas que é o controle que é o usuário controlar a memória. Isso é muito importante quando a gente quando a gente trabalha com a parte de microcontroladores, porque como a gente tem os recursos de memória e processamento muito reduzidos, né, muito limitados, então a utilização da linguagem em si ela é fundamental, né? Muitas vezes não tem como ter um mecanismo na própria linguagem, ali um framework, ali alguma coisa rodando para fazer o gerenciamento de memória para o programador, tá? Mas é importante, é interessante essa discussão, porque assim os programadores de microcontroladores, de sistemas embarcados, também comecem a incorporar nos seus códigos é, estruturas, testes, né, que minimizem este problema aí do gerenciamento de memória, tornem seus códigos aí mais seguros. Até porque antigamente a gente trabalhava com equipamentos geralmente desconectados, né? Estou falando na questão de desconectados de canais de comunicação, né? Assim, globais, como internet, assim por diante, né? Então, essa própria questão física já era um impeditivo para ataques, mas hoje em dia, com internet das coisas, bilhões de dispositivos aí conectados na internet, isso acaba assim virando um problema, porque muitas vezes esses dispositivos também começarão a receber ataques aí, também começarão não, já estão recebendo ataques como se fossem dispositivos maiores aí, como computadores, servidores e assim por diante. Então esses cuidados aí começam a ser bastante importantes e eu acredito que seja uma evolução aí natural do programador. Quanto mais ele vai avançando, mais vai se tornando aí fluente nas linguagens, né, nos processos de desenvolvimento também, tornar o seu código mais seguro e criar mecanismos aí para evitar problemas aí com a questão de gestão de memória. Inclusive, muitos tipos de aplicação, né, com aplicações de risco, como aplicações automotivas, aviônicas, muitas vezes proibiam aí o uso de alocação dinâmica de memória, tudo que a pessoa, tudo que não fosse capaz, que o desenvolvedor não fosse capaz de prever exatamente como seria a utilização de memória. Mas mesmo não utilizando, só um detalhe, né? Mesmo não utilizando alocação dinâmica de memória, se a pessoa trabalhar com vetores, por exemplo, ou ponteiros, e não criar alguns mecanismos ali de testes para testar, para ver se o dado que ele está lendo realmente tem o tamanho que ele especificou, isso também pode gerar esse tipo de problema aí de gerenciamento de memória e sobrescrever áreas aí da sua memória que podem possibilitar aí ataques hackers aos dispositivos que você desenvolveu. Tá bom? Então é uma outra questão bem interessante. Existe uma linguagem, pessoal, que o pessoal está comentando muito hoje em dia, então eu recomendo, tá lá
no meus, nas minhas listas, né, de estudo, mas eu recomendo o pessoal que é desenvolvedor mesmo, né, eu não é o eu sei que vocês aí são muito mais desenvolvedores do que eu, né? O pessoal que faz os nossos cursos realmente sai dos nossos cursos para desenvolver, para fazer projetos seja para ele, para fins comerciais, seja para empresas onde eles trabalham. Então, a gente sempre fala que eles realmente são os desenvolvedores, os profissionais. E como a gente sabe que esse pessoal aí dos nossos cursos gosta sempre de estar estudando, uma dica aí de estudo é dar uma olhada na linguagem Rust. Essa linguagem Rust, ela veio para tentar e corrigir esses problemas aí da linguagem C, da questão de gerenciamento de memória. Parece que isso acontece porque ela tem uma limitação com relação à quantidade de ponteiros que você pode estar utilizando. Então, ele tem alguns artifícios na própria estrutura aí como foi criada a linguagem para minimizar essa possibilidade de vulnerabilidade com relação à memória. Tá? Então é bem interessante, é uma linguagem que começa a ganhar um corpo, não um corpo técnico ela já tem, já é testada, mas assim uma notoriedade aí de divulgação e inclusive ela está sendo está até nos planos aí para ser utilizada até no desenvolvimento, né, no código-fonte aí de coisas que precisam ser muito eficientes aí e complexas, como por exemplo o kernel Linux, tá? Então é uma linguagem aí para estar se buscando informações, conteúdos, materiais. Está aí o site deles, também vou deixar aí na descrição e vale a pena o pessoal começar a correr atrás e conhecer um pouco mais. Para finalizar aqui, mudando totalmente aí de assunto, a Microchip ela tem uma espécie de uma universidade online, né? Vamos dizer assim, um conteúdos bem interessantes e eu selecionei aqui um conteúdo da parte de amplificadores operacionais que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Então tem tanto um ambiente de simulação, tá? Que eles mostram aqui o ambiente, como trabalhar. Então vale a pena. Vou deixar aí o link para vocês conhecerem. Eles têm um tutorial, até vamos dizer assim, um mini curso da utilização. É bem interessante. Mas também tem aqui um material, um conteúdo aqui bem interessante de estudos sobre amplificadores operacionais, e vale bastante a pena para o pessoal tanto tá revisando aí os conceitos, como tá, quem não conhece aí, tá conhecendo essa parte de amplificadores operacionais. Lembrando e cada vez mais a gente está tendo aí um problema do pessoal de déficit de conhecimento de eletrônica, eletrônica básica, eletrônica analógica, para desenvolvimento de projetos. E a pessoa tem que, os desenvolvedores, eles têm que entender que não é só a programação que resolve os problemas, que existe toda uma gama de circuitos ali em volta do microcontrolador, do microprocessador, que também precisa de muito conhecimento para estar sendo feito, para estar sendo desenvolvido, para estar sendo selecionado componentes, cálculos necessários e assim por diante. Então, é, é um lembrete aí que cabe, né, ao pessoal, aí os desenvolvedores, nunca deixar de lado aí a parte da eletrônica em si, né? Parte principalmente aí da eletrônica analógica e principalmente se você for trabalhar aí com sinais, com sensores, com coisas desse tipo, que vai ser muito importante aí esse conhecimento. Então aqui um conteúdo aí que pode ser bastante útil para o pessoal dar uma revisada ou dar os primeiros passos. Vou deixar o link aí também para vocês. Bom, então a gente chega aqui no final desse Microgênios News. Agradeço a atenção de vocês. Lembrando aí do desconto especial somente esse fim de semana, aí 15% de desconto na Super Formação, nosso curso mais completo, tem acesso a todo o nosso conteúdo, ganha a placa Labigênios, tá bom? 15% de desconto e podendo ser parcelado aí em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito.
Vamos aproveitar aí a volta às aulas e começar aí a tornar os nossos projetos realidade, a transformar nossos projetos em realidade. Muito obrigado, bons estudos e projetos a todos e um ótimo fim de semana aí para vocês.